Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Você tem dúvidas sobre qual o momento que instala o gesso, o piso, que momento que você vai instalar aquela bancada na sua obra? Hoje eu estou aqui com a engenheira Paula Palmejani, que é sócia e proprietária da Hortus Engenharia. E também com a participação especial da Elis, que eu espero que até o final desse vídeo ela não nasça. Aproveita que você está aqui, se inscreve nesse canal e ativa as notificações para você não perder nenhuma dica. Então chega de enrolação e vamos para o nosso assunto, né, Paula? O que essa galera precisa saber para tocar a obra aí nas suas etapas? Muito obrigada pelo convite, Rani, estar aqui no seu canal é um prazer. E de fato isso é uma das dúvidas mais frequentes de todos os meus clientes nas obras, né? Eles chegam e perguntam, e aí, o que a gente começa a fazer? O que vem primeiro? Eu já posso comprar o piso já tem que estar aqui? Então, eu gosto de explicar sempre para o cliente que a gente tem dois grandes momentos durante uma reforma, que é a primeira etapa e a segunda etapa. Nessa primeira etapa, é bom o cliente ter ciência que é uma etapa mais feia, né? Mais destrutiva, que é o momento que a gente vai destruir, meter a marreta, quebrar tudo, limpar a obra, adequar todo o layout, que é subir as paredes que precisam subir, fechar a janela que precisa fechar. Construção e demolição. Isso. Fazer aquela paredinha que é o sócolo que a gente chama, né? Que é só uma base em alvenaria para a gente apoiar a marcenaria em cima. Lá na cozinha, nas áreas molhadas. Nas áreas molhadas, para proteger a marcenaria. Né? Então, e toda a parte de infraestrutura, tudo que fica aí escondido dentro das paredes, é o momento de estar entrando agora. Então, assim, todas as adequações elétricas, de iluminação, de pontos de lógica, de hidráulica, dreno de ar-condicionado, gás de cozinha, se você vai colocar um ponto de gás na churrasqueira ou... Enfim, né? Esse é aquele momento do caos da obra. É o momento do caos que o cliente não gosta muito de estar indo na obra porque é realmente bagunçado ali, né? Mas o importante é que no final dessa primeira etapa, o que o cliente precisa saber? Que se encerra a primeira etapa da obra quando a gente termina toda essa parte destrutiva e toda essa parte de adequação de layout. Então, assim, você já tem que estar neste momento vendo a sua nova casa, se tiver alguma parede, demolir, para ser adequado, um quarto para aumentar essas coisas. Então, você já tem que estar vendo todo o novo layout do seu apartamento com o contrapiso, com os rebocos e toda a parte escondida da obra já tem que estar passada. E aí depois, só depois disso que a gente venceu este momento, então a obra tem que estar limpa neste momento. Apesar de obra ser lugar de bagunça, de sujeira, nesse momento que a gente vai começar a entrar com os materiais de acabamento, são os materiais caros que você tomou o tempo com o arquiteto nas lojas escolhendo, que são os materiais nobres, a gente tem que estar com todas essas etapas de demolição vencidas. É agora que você vai começar a enxergar a sua obra, porque até o momento você acha que a galera só estava enrolando, mas não estava não, tá? E agora a gente vai entrar com a parte que todo mundo gosta, né? Que o arquiteto adora também, porque a obra começa a tomar forma, começa a tomar cara. Então, tudo aquilo que você planejou com o arquiteto, nesse momento que a gente vai começar a fazer a instalação de todos os materiais que você escolheu. Antes de tudo, a gente gosta de entrar com o gesso. Isso é uma grande dúvida na obra, inclusive. Muitas tem muitas dúvidas e questionamentos sobre este momento, né? Chega aquele momento assim, eu instalo o que é primeiro, gesso ou piso? Exatamente, é uma clássica e que assim, é bom, é mais fácil quando a gente tem a opção de instalar o gesso primeiro, tá? Porque o gesso, ele demanda uma estrutura de tablado grande naquele ambiente que as pessoas ficam passando por cima desse tablado e pode acabar arranhando o piso que você já instalou, sem contar a própria sujeira que o gesso faz na hora da instalação. Né? Então acaba sujando muito, não só o piso, talvez se as portas você for manter também, acaba espirrando aquelas gotas de gesso nas portas. O lixamento também, empoeira tudo. Empoeira tudo, é um caos. A galera da limpeza fica louca nesse momento. Fica, que não só a limpeza, a pessoa ainda vive com esse pozinho de pós-obra um tempo ainda, tá? Ah, é verdade. Não acaba logo depois do pós-obra, não. Eu gosto de frisar. Você imagina aquela galera que tá
tá fazendo uma reforma e tá morando na obra, Não, acontece. eu nem faço. Mas acontece, você imagina, e acontece também de ter alguns mobiliários ali, né? Porque não tem para onde levar. Não tem para onde levar. Então, tudo isso é importante saber antes de iniciar a obra, porque você precisa comprar lona suficiente, salva-piso, isso tudo para estar protegendo. Portas que vão ser mantidas, móveis, marcenaria que vão ser mantidas. Tem que fazer um mapeamento antes, né? Do que vai ser mantido, o que vai ser tirado. Com toda certeza, para não ter surpresas desagradáveis depois que entregar a obra na limpeza, que você vai ver que aquela sua porta em laca tá com rasgado de fora a fora, porque na hora de instalar um piso arranhou ali, então, às vezes por falta de uma proteção barata, né, que é uma proteção barata, você tem um custo aí, uma coisa bem desagradável depois. E então, se você tiver um piso de madeira existente, às vezes é um apartamento antigo que tem um piso maravilhoso que atravessou ali gerações e décadas e você não vai tirar, pelo amor de Deus, só vai tirar se ele não estiver com possibilidade de restauração. Acontece também. A gente consegue incluir esse piso nesse cronograma, para não estragar? Como é que isso acontece, Paula? Quando são esses pisos mais delicados, por exemplo, um piso taco, né, a gente não tem a possibilidade de uma restauração satisfatória caso ele estrague, né, porque já é um piso antigo, então a gente já não tem mais esse material disponível no mercado. Eu aconselho sempre, quando eu fiz esse tipo de reforma, fazer um aluguel de um tatame de borracha reciclável de pneu de carro. Ai, que bacana. É ótimo. Sabe aqueles tatames de criança, igual que você vai encaixando? Sim, sim. Vem uma empresa, é um serviço terceirizado. Eles vêm, montam todo este tatame na obra e o legal é que ele resiste até uma queda de uma marreta lá de cima. Ele é para altos impactos. Então o piso, depois que acabou a obra, você lixou, pintou tudo, vem a empresa de novo, faz a retirada e o piso tá assim, perfeito. Então não tem desculpa para o pessoal tirar o piso de madeira da casa. Não tem desculpa. Se você quer manter, eu já fiz reformas assim e fica maravilhoso. Aproveita para restaurar esse piso quando tudo terminou, né? Perfeito. Que aí vem o cara, vai fazer um lixamento, vai recuperar e vai passar um verniz de preferência fosco. Para trazer a vitalidade, nele novamente. Perfeito. E aí, seguindo as etapas, né? A gente já fez o gesso em primeiro lugar, depois o piso, mas que fique a ressalva aqui, que se precisar inverter essa ordem, já fiz obras assim também, deu certo, desde que tenha o cuidado, pelo amor de Deus, para você não estragar o seu piso enquanto está fazendo o gesso, tá? E aí, depois disso, a gente, junto com o gesso, a gente tem uma parte de serviço de eletricista, que temos luminárias que elas são chumbadas, instaladas junto com o gesso. Principalmente essas luminárias que elas não têm bordas, que eles chamam de luminárias no frames ou gaps, são luminárias que elas têm que entrar por cima do gesso. Então não adianta você fazer um gesso liso e depois você chegar com essas luminárias, você vai ter que rasgar seu gesso para estar chumbando elas. E um detalhe sobre essas luminárias no frame é que você precisa de uma mão de obra especializada, porque precisa de um acabamento perfeito para ficar bom. Perfeito, exatamente. São luminárias caras e que se elas não forem bem instaladas, elas acabam ficando muito feias, realmente. Exatamente. E aí, depois que a gente venceu essa etapa, né, gesso, iluminação, revestimento, eu vou precisar entrar com as pedras. O marmoreiro, então, já vai ter que estar contratado, já vai ter que ter medido e essas pedras já estão tendo que ir para a obra. Ou seja, não é o momento de você ver pedra, é o momento da pedra já estar produzida, chegando na obra. Aí por isso a importância de você ter uma pessoa que está administrando a sua obra, que está vendo a obra como um todo, porque esse serviço de contratação de marmoreiro, o marmoreiro já tem que ter ido, já tem que ter medido a sua pedra, para, neste momento, ele estar levando realmente a sua bancada prontinha, bonitinha no local. Ou seja, essa contratação é com antecedência. Perfeito, não adianta cair de paraquedas agora, não. E aí, quando chega as bancadas no local, você instala tudo e depois você segue com os pisos de revestimento sobre as bancadas, né? Então, a pedra é super importante estar no local nesse momento. Tem também alguns pedreiros encarregados de obra que eles gostam de estar fazendo a pedra depois do revestimento.
eu não gosto tanto porque você acaba gastando um pouco mais de revestimento. Às vezes a gente tem aqueles revestimentos sobre a bancada que são mais finos, palitinhos. Então também é outra etapa que cabe uma avaliação, né, junto com o profissional de como está sendo feito ali. Depois que você já está com esses revestimentos de parede, pedra, gesso, tudo no lugar, é o momento de estar entrando o pintor, que ele faz um emassamento, É uma primeira pintura, Primeira né? pintura, Você primeiro tem essa preparação das paredes, então emassa todo o teto, emassa as paredes. Isso é importante também. Antes do pintor entrar, a gente compra muito salva-piso, protege tudo que foi instalado e faz essa pintura, né? Até os rodapés? Principalmente com o rodapé. Com uma dica extra aqui, a gente usa fita crepe azul, porque a fita crepe azul, nesses rodapés de Santa Luzia, que estão muito em alta, ela não adere à cola. Então, quando tira, não descasca, a cola não fica presa, tá, gente? Quem tem ouvidos que ouçam. Tem algumas lojas, não são em todas, mas eu faço questão deste momento final, que a gente tá já com piso final de obra, bancadas, tudo final de obra, a gente usa essa fita crepe azul, que ela adere muito bem, mas quando tira ela não sai arrancando e não fica aquela cola presa no piso que você tem que ficar tirando a vida toda. E quando a gente pinta o rodapé, eu ensino isso no curso do DNP, que é o Decoração na Prática, a pintar o rodapé de PVC, de MDF, para dar uma carinha mais requintada para o projeto. Então eu sempre falo, passa uma massa, passa uma tinta, mesmo que seja branca. O rodapé ele já vem com acabamento branco da loja, mas a gente gosta de fazer isso na obra. Isso acontece junto com a parede da pintura, né? Com a pintura da parede, né? Junto nessa parte. Então, se for, por exemplo, a pintura do rodapé, a gente não vai isolar o rodapé. A gente isola bem rente ao rodapé ali no piso, para conseguir dar esse acabamento certinho entre o rodapé e piso e não ficar aquelas marquinhas, né, de retoque final. E aí a gente faz esse acabamento junto com o emassamento das paredes, lixei as paredes, eu vou fazer o emassamento dos rodapés, lixei e depois faz a pintura das paredes e dos rodapés. A gente sempre tem que seguir essa sequência da cor mais escura para mais clara, até por conta do recorte de tinta que a gente tem que fazer. Acredito que as paredes vão ser talvez num tom mais escuros do que o rodapé, mas se for também tudo da mesma cor, pode pintar tudo de uma vez só, não tem problema. Ok, pintamos. E pintamos, agora? Brevemente um parêntese aqui, a gente faz que a gente chama vulgarmente, né, a gente queima as paredes, que é o quê? Passa a primeira demão de tinta. Não adianta eu entrar com um monte de camada de tinta em o apartamento pintado bonitinho, porque depois eu tenho que instalar todos os acabamentos de tomadas, interruptores, as luminárias que elas são só encaixadas, aquelas que são chumbadas, já estão chumbadas certinho no gesso. Mas eu tenho luminárias que são só encaixadas, e aí eu venho com esse acabamento final de elétrica. E luminárias que elas ficam nas paredes, que são as arandelas, né? E os balizadores. E aí, depois disso tudo, que o eletricista finalizou toda essa parte de acabamento, a gente entra com o piso vinílico e aí tem essas dúvidas aí. Ou posso entrar com a pintura final, que é finalizando toda a pintura, ou a gente deixa o apartamento do jeito que está, para não gastar muita tinta, entra com a marcenaria. Eu prefiro esse. Porque aí depois fica uma pintura de retoque. Exatamente. E a dica aqui é você combinar com o seu profissional de pintura, ter no contrato que ele vai retornar após a marcenaria estar instalada, tá? Porque precisa, não tem jeito. Muitas vezes a gente acaba finalizando a pintura, a marcenaria entra, fica ali um tempão. Não é para brigar com o seu marceneiro, a culpa não é dele, sujando. Isso é normal. Normal. É uma outra obra, a marcenaria é praticamente uma outra obra depois que a sua obra termina, né? Então é muito normal acabar estragando uma parte da pintura porque bate. É normal. E aí deixa para fazer essa pintura final, toda acabadinha certinha, quando o marceneiro já tiver concluído. Uma coisa que eu faço muito para não ter muita pintura depois da marcenaria, os ambientes e as paredes que a gente não vai ter instalação de marcenaria, eu já deixo praticamente acabado. E se precisar de algum retoquezinho de tinta, a gente já está ali, faz. Agora, quartos, um closet, que é tudo marcenaria, eu só deixo a parede queimada realmente e depois a gente volta finalizando, concluindo a pintura final.
Então, dessa forma, depois disso, da pintura final, entra a equipe de limpeza pós-obra, que também você precisa estar contratando um pessoal bem bacana e bem bom, que sabe como fazer uma boa limpeza pós-obra. Porque senão você vai conviver com pó muitos anos. Você vai conviver com pó muito tempo você contratando uma boa equipe. Agora, se você não contratar uma boa equipe, é mais tempo ainda. Vai por uma vida. Se você gostou desse conteúdo, aproveita e curte esse vídeo, compartilha com aquele seu amigo que está fazendo reforma e precisa dessas dicas e aproveita para deixar aqui nos comentários as suas dúvidas, que sempre que for possível eu vou estar respondendo. Paula, quero te agradecer muito a sua companhia, eu tenho certeza que agregou muito no conhecimento da galera aí. Obrigada a você, Rani. Bom, galera, é isso. Até o próximo vídeo. Até lá.